gostaria de dizer para a nossa telespectadora Maria da Conceição, que é da Grande BH. Eu recebi uma ligação dessa senhora hoje pela manhã e ela pedindo oração, falando que está se sentindo muito deprimida, muito sozinha, não é? Então, você que, como a Maria da Conceição, e se sente assim, enfraquecido na fé, o seu estado emocional está também debilitado, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração e nós vamos ler o que está em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, e o nosso tema é exatamente esse hoje: seja fortalecido. Em Efésios 6:10 diz: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Bom, o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Éfeso e trazendo para eles essa orientação de como eles devem ser fortalecidos. E muitas vezes as pessoas acham que, acham que devem ser fortalecidas porque elas vão estar juntas com outras pessoas e assim vão conseguir ser fortalecidas, ou porque às vezes elas vão tomar determinado medicamento, elas vão ficar fortes, não é? E aqui o texto está dizendo que nós temos que nos fortalecer no poder de Deus. Talvez para quem não conhece a palavra de Deus, fica um pouco difícil de entender o que é se fortalecer no poder de Deus. Ou muitas pessoas que, ainda que conheçam a palavra de Deus, mas não tiveram ainda a oportunidade de experimentar esse vigor espiritual de Deus, ou seja, o poder de Deus te fortalecendo. O poder de Deus, ele é manifesto na nossa vida, revelado a nós através do Espírito Santo. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. E para eu ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu preciso reconhecer que Jesus Cristo foi aquele quem morreu na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e morreu pelos meus pecados, e eu preciso recebê-lo como Senhor da minha vida. É impossível alguém ser fortalecido se não for por esse caminho. Você precisa ter Jesus na sua vida. Não é uma questão religiosa. Isso aqui extrapola, não é, a religião. A religião não consegue fazer o que esse texto está dizendo. Ainda que nós que frequentamos a religião, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós somos nomeados religiosos no sentido de que temos uma religião. Por exemplo, se você for pesquisado pelo IBGE, para o censo, eles vão te perguntar qual que é a sua religião, não é? E eu tenho que dizer, a minha religião é evangélica, não é? Mas não é a religião que te fortalece. O fato de eu ter uma denominação evangélica não me torna mais forte por isso. O que me torna mais forte na vida é o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, portanto, o meu relacionamento com o próprio Deus, não é, que conduz a minha vida e que me ajuda a entender como caminhar no dia a dia. E o texto está dizendo aqui, não é? Nós lemos o texto dizendo que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra
carne ou sangue. A nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra não é contra, o sistema propriamente dito, é contra principados e potestades que usam o sistema, às vezes usam pessoas. Quando eu falo sistema, eu estou pensando aqui no sistema global, no sistema que governa o mundo, né? Esse sistema que faz com que as pessoas sejam levadas de um lado para o outro, seja por meio da mídia, seja por meio do capitalismo. Então, os principados das trevas, não é? Porque ainda que você não veja, mas existe uma batalha espiritual acontecendo entre o reino de Deus, né, e o reino das trevas. Agora, é óbvio que o reino de Deus já é, não é, vitorioso, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Portanto, não é uma briga de poderes iguais, é desigual, porque o poder de Deus é soberano. Mas só para você entender, não é? Você não tem que caminhar por aquilo que o sistema te diz, mas saiba que as hostes celestiais da maldade, como o texto vai dizer, elas usam o dia a dia, as coisas da vida, para tentar te enfraquecer. Por isso é que você só pode entrar nessa luta por meio da oração. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não é? Permaneça orando o tempo todo, com oração, súplica no Espírito. Não é? Você tem que orar, não é? E para que o Espírito Santo de Deus, ele realmente interceda por você e te conduza e te oriente. Você não pode fazer nada simplesmente da sua cabeça. Nós não podemos viver a vida, não é, do jeito que algumas coisas ou pessoas tentam ditar as regras, mas sim viver de acordo com que a palavra de Deus, viva e eficaz, nos conduz. Assim seremos fortalecidos. E na medida que nós nos relacionamos, então, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, nós vamos entender que há uma, entre aspas, uma armadura, uma linguagem figurada que o apóstolo Paulo usa para falar do que eu devo buscar, não é? Ele usa a linguagem de uma armadura como a couraça, né, o peitoral, como o cinto, onde você coloca a sua espada também, o escudo, as sandálias, não é? Ele usa o capacete, ele usa essa linguagem figurada, mas para falar de coisas espirituais. Ele fala sobre a couraça, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, não é? O capacete da salvação, as sandálias do evangelho da paz. Ele fala da espada do Espírito, o escudo da fé, não é? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Se você olhar essa armadura, você vai ver que Jesus o tempo todo ele estava lançando mão dessa armadura, ele estava fazendo uso dela, não é? Jesus andava defendendo-se dos dardos do maligno, de Satanás, por meio da fé. Satanás vinha contra ele com uma sugestão, né, com um dardo maligno, sobretudo nos momentos que Jesus estava mais sendo tentado, né, e ele vinha com esse dardo maligno, uma sugestão maligna, e Jesus se defendia com a fé, né, e combatia com a palavra de Deus. Portanto, você tem que se lançar, né, nessa batalha espiritual, revestido dessa armadura de Deus. Aí sim você vai ser fortalecido. Não tente lutar essa luta sem o aparato correto. O aparato correto é você ser um homem de Deus, não é, que anda em verdade. A linguagem que Paulo usa aqui da armadura aponta para isso. O cinturão da verdade. Eu fiquei pensando um dia, por que o cinturão da verdade? Você coloca uma cinta aqui na altura do umbigo, não é? E você já percebeu que quando você vai se curvar, você vai se dobrar 90 graus, você se dobra aqui, na altura do umbigo, né? Você põe a mão no umbigo e você se curva para alguma pessoa, por exemplo, alguns países que têm um comprimento, vamos dizer assim, que eles usam esse comprimento de se abaixar perante as pessoas, ou seja, eles se curvam. Eu fiquei pensando, o cinturão da verdade é exatamente porque a verdade não vai me deixar dobrar, não é, diante do sistema que tenta manipular a minha vida, não é? A couraça da justiça, você coloca esse peitoral, ou seja, onde está seu coração? Seu coração está na altura do peito, não é? Então, ou seja, a justiça deve estar revestindo
o seu peitoral, você deve andar com a justiça de Deus no seu coração o tempo todo. O capacete da salvação, você tem que ter essa convicção na sua mente que você é salvo e, portanto, guarde a sua cabeça para isso, né? Ou debaixo dessa verdade da salvação. Nas sandálias do Evangelho da Paz, você caminha e por onde você caminha, você é um pacificador anunciando as boas novas que trazem paz, não é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você usa a palavra para desfazer aquilo que Satanás tenta colocar na sua frente e o escudo da fé para se defender, é pela fé que você avança. Não é? Então, dessa forma você vai ser fortalecido, fortalecida e nada vai abater você. Você pode estar sozinho na sua casa, você pode estar no trânsito, você pode estar no seu local de trabalho, não importa onde você esteja, você estará fortalecido, você estará revigorado, porque você estará coberto, não é, pelo Espírito Santo de Deus, porque você caminha do jeito que deve ser. Por isso, esteja atento, não brinque, porque nós vivemos num campo de batalha espiritual. Então não é tempo de baixarmos guarda, não é tempo de descansarmos, é tempo de estarmos atentos e, olha, não podemos deixar Satanás soprar nos nossos ouvidos mentiras. Por isso é que temos que lançar mão dessa armadura de Deus. Amém?